É como se você dissesse assim para o Excel: olha só, Excel, eu vou te mostrar aqui essa coluna inteira de valores, mas você não vai somar isso aí tudo. Você vai somar somente o modelo Gol, porque eu só preciso saber das vendas do modelo Gol. E ele vai entender isso, pode ter certeza. Quando você apertar o Enter, o Excel vai te dar essa resposta aqui, olha. Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Olha só, nessa aula de hoje você vai aprender a usar a função soma-se e conte-se. Essas funções, elas parecem ser simples, só que, nossa, você não imagina o quão elas são importantes, tá bom? São funções consideradas a nível avançado, porém, elas são simples na hora de se usar. Você vai entender um pouco mais na prática. Então, vamos lá? Olha só, o objetivo dessa tabela, ela traz aqui como se fosse uma concessionária, né? Tem o modelo aqui dos veículos, a cor do veículo e o valor de cada um. Qual é o objetivo principal de nós trabalharmos com essa tabela hoje? Você vai conseguir emitir um relatório que possivelmente, né, uma hora ou outra, você se colocando como um funcionário, como um gestor dessa concessionária, você vai precisar trabalhar com relatórios, com feedbacks. E aqui ele está te perguntando 5 situações. Olha só, a primeira aqui, olha, total de carros brancos, total de carros vermelhos, total de carros azuis, total de vendas Gol, total de vendas do modelo Versa. Então, assim, aparentemente pode parecer simples, porque essa tabela ela é pequena. Então, se fosse para a gente contar a dedo, né, ficaria até fácil de contar. Mas, como eu sempre digo, eu sempre trago essas tabelas pequenas que é para você ter uma melhor facilidade de compreender o conteúdo. Agora, imagina só uma tabela real, né, de uma concessionária. Acredito com 100% de certeza que no mínimo essa tabela vai ter em média aí de 100 a 200 ou 300, 500 linhas. E é nessa hora que essas duas funções que parecem ser tão simples, elas te dão uma automação tão importante que você não faz ideia. Vamos conhecer na prática para você entender de fato o que eu estou falando. Olha só, como que a gente faz para descobrir o total de carros brancos usando a função conte-se? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar igual conte-se para abrir a função conte-se e você vai ativá-la. Olha só como ela é bem simples. Ela te pede apenas 2 passos, né? O intervalo e depois o critério. Começando com o intervalo, que é isso daqui, olha, que significa o quê? Para a gente conseguir realizar essa função, nós temos que ficar atento qual é a solicitação referente a ela. Ou seja, aqui solicita que a gente encontre o total de carros brancos. Então, nós estamos falando de algo que está relacionado à coluna cor. Então, o meu intervalo vai ser essa coluna aqui, olha, onde estão as cores de cada carro. Feito isso, você vai colocar o ponto e vírgula, segundo o que pede a sintaxe. E agora, a sintaxe vai te perguntar qual é o seu critério. Ou seja, o que o Excel ele quer saber? Ele já sabe que você vai procurar alguma coisa nessa coluna cor. Agora, ele quer saber qual cor você está procurando. Aí, você simplesmente vai abrir o aspa no seu teclado. Olha só, para abrir o aspa, não esqueça de apertar a tecla Shift, tá bom? E você vai digitar a cor do carro, nesse caso, branco. Então, vou colocar aqui branco e fechar o aspa. Feito isso, pessoal, a função é só isso. Agora é só apertar a tecla Enter. Olha só, apertou o Enter, automaticamente o Excel e a função fez toda a contagem. Se aqui tivesse 5.000 carros brancos, ele ia trazer isso de forma simplesmente filtrada, reduzindo, eu acredito que até 99% do seu trabalho se você tivesse que contar isso a dedo.
Então, essa função tem uma utilidade muito grande. Então, vamos para o próximo, para você entender mais ainda. Olha só, aqui continua na mesma lógica, igual cont.se, ativa, e ele vai te pedir o intervalo, que é a coluna co, ponto e vírgula, também vai te pedir o critério. Você vai abrir aspa e agora a gente vai colocar vermelho. Olha, só deixando claro uma coisa, você tem que adicionar no seu critério exatamente como está no seu intervalo que você está buscando, tá bom? Você percebe que aqui no relatório ele está com vermelhos no plural, mas o nosso campo de pesquisa é esse daqui onde está selecionado. E onde está selecionado, ele não está no plural, ele está no singular. Então você tem que seguir essa mesma linha aí, que é para não dar erro. Feito isso, digitou o seu critério, agora aperta a tecla Enter. E continua dando 4, porque só tem 4 carros da cor vermelho. Agora vamos para a cor azul. Eu vou te ensinar agora de uma forma um pouco diferente. Primeiro vamos iniciar a função cont.se, ativa, e olha só, intervalo, vamos continuar na cor, ponto e vírgula. Agora no critério, ao invés de você abrir aspa e digitar o nome da cor, você também pode simplesmente ir lá na tabela e clicar na cor como critério. Por exemplo, agora o nosso critério é a cor azul, então eu vou clicar aqui no azul e vou apertar o Enter. Funcionou do mesmo jeito. Tá bom, pessoal? Então você pode escolher essas duas maneiras aí de realizar a contagem usando a função cont.se. Detalhe, a função cont.se, só para deixar bem específico, cont significa contar. Então o Excel ele vai entender que com essa função, de alguma forma, ele tem que te trazer resultados em números. Então nesse caso aqui, ele contou um conjunto de cores e te mostrou esse resultado em números. E quando se tem se na função, no caso da cont.se, ele vai contar a partir de um critério. Então, o se significa critério quando você for trabalhar com esse tipo de função dentro do Excel, tá bom? Então, agora vamos para o total de vendas Go. Perceba que tem uma diferença entre esse relatório de baixo e o de cima. O de cima ele pede o total de carros, ou seja, ele se refere à quantidade. Aqui embaixo ele está te pedindo o total de vendas, ele se refere aos valores, né, que foram vendidos. Então agora é uma função diferente. Essa função nós vamos usar a soma-se. Olha só que interessante. Então você vai colocar igual soma-se e ativar. Olha pessoal, só deixando claro novamente, você percebe que aqui nessa função também tem a palavra se. Ou seja, o objetivo dessa função é, primeiro, somar, trabalhar com a adição, e junto com isso, ele vai somar a partir de um critério, com o se. Vamos entender isso na prática. A sintaxe da função soma-se, ela te pede primeiramente o intervalo. O que você vai levar em conta, já que ele está te pedindo o intervalo? Olha só, nós estamos trabalhando com o total de vendas do modelo Go. Então, aqui a gente tem um critério. Então, quando se trata de intervalo e critério, você tem que mostrar exatamente aquilo que você está buscando. No nosso caso, eu vou selecionar aqui, olha, toda a coluna de modelos. Professor, por que você selecionou aí? Porque depois que eu mostrei o meu intervalo, agora eu vou ter que mostrar o meu critério. Ó, coloca aí o ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ele vai te pedir aqui, ó, critério. Aí eu vou escolher desses modelos aqui, qual é o meu critério? É o modelo Go. Então eu vou colocar aqui no Go. Cliquei. Agora sim, olha, você vai colocar o ponto e vírgula e agora vem a parte da soma. Ele já sabe qual é o intervalo que você quer buscar, ele já sabe qual é o modelo que você quer encontrar e agora ele quer saber onde é que ele vai realizar essa soma. Você vai mostrar, ó, nessa coluna inteira, é como se você dissesse assim para o Excel:
Olha só, Excel, eu vou te mostrar aqui essa coluna inteira de valores, mas você não vai somar isso aí tudo. Você vai somar somente o modelo Gol, porque eu só preciso saber das vendas do modelo Gol. E ele vai entender isso, pode ter certeza. Quando você apertar o Enter, o Excel vai te dar essa resposta aqui, olha. Ele vendeu, deixa eu colocar aqui no formato de moeda, R$ 128 mil do modelo Gol. Você vai pensar assim, será que está certo? Então, olha só, eu vou fazer aqui individualmente, só para você ver. Vou colocar o igual, vou clicar aqui na primeira venda do modelo Gol, mais a segunda venda do modelo Gol, mais a terceira venda do modelo Gol e a última, quarta venda aqui do modelo Gol. Vou apertar o Enter e olha só, pessoal, 128 mil. E aqui também 128 mil, ou seja, corretíssimo. Mas o que eu quero que você perceba é a automação que você consegue com essa fórmula. É muito importante, porque imagina só, se você tivesse que somar, se você tivesse que trazer esse relatório somando individual, igual eu acabei de fazer, em uma planilha que tivesse aí mais de 5 mil carros. Você ia passar o dia inteiro praticamente para somar isso aí tudo. Com a função soma-se, você faz isso em questão de minutos, questão de segundos. É muito prático. Então agora a gente vai finalizar fazendo o cálculo do total do modelo Versa para você entender melhor ainda sobre a função soma-se. Vamos fazer novamente. Igual, soma-se. Aí você vai ativar. Bom, bora lá novamente. Olha, ele te pede intervalo, que é o nosso intervalo de modelo, ponto e vírgula, critério. Agora eu vou colocar com aspa. Eu vou abrir o aspa, eu vou digitar que o meu critério é o Versa, fecha aspa, ponto e vírgula, e o intervalo de soma. E aí eu vou selecionar para o Excel saber que é nesse intervalo aqui que ele vai realizar a soma. Aí você vai apertar o Enter. E para fechar com chave de ouro, nós podemos fazer o seguinte. Você percebe que aqui, olha, nós temos uma leitura agora completa de todos os carros da cor branco, vermelho e azuis, a quantidade de vendas de cada um. Então agora você vai fazer o seguinte. Você pode selecionar esse intervalo aqui, olha, desde os títulos até os números, clicar em inserir. Depois você vai clicar aqui em gráficos, vamos escolher esse formato de pizza. E você vai escolher esse daqui, olha, pizza 3D. E assim você consegue ter uma noção muito mais objetiva no formato gráfico. E olha só, nesse formato de gráfico você também pode vir em estilos de gráfico e escolher alguns estilos diferentes que deixam o seu gráfico muito mais bonito. Por exemplo, eu vou escolher esse aqui. E se eu quiser também, olha, você pode pôr, olha, esse daqui está muito mais interessante. Esse modelo aqui que é o estilo 3. Ele te traz um percentual das suas vendas. Por exemplo, aqui você consegue perceber que as vendas dos carros nas cores azuis, no caso representado aqui pelo cinza, é de 20%. E os outros, como foram iguais, é de 40%. Então, o gráfico ele já traz todo esse percentual separado de forma objetiva, para que você consiga ter uma leitura da sua tabela de uma forma muito mais clara. E é isso, pessoal. Nossa aula de hoje foi essa. E fica aquela dica de sempre, né? Você pode rever os vídeos quantas vezes for necessário para que de fato você aprenda e comece a utilizar essas funções no seu dia a dia. Foi um prazer estar com você e até a próxima.